Nesse momento, daremos início à cerimônia de abertura do Seminário Rio 2030, Visão 2050. A cidade do Rio de Janeiro, alinhada à Agenda 2030 da ONU, está desenvolvendo o Plano de Desenvolvimento Sustentável e convidamos vocês para nos ajudar a construir a cidade que queremos para 2050. Quais passos o Rio de Janeiro precisa dar, partindo do ponto em que se encontra, para cumprir o que propõe a Agenda 2030 em linha com as metas dos ODS? A questão norteadora é olhar para frente, olhar também para 2050. Que cidade construiremos? Buscando a construção de novos caminhos para as respostas, convidamos para a mesa de honra a senhora Raine Ferretti, oficial nacional para o Brasil do ONU Habitat. O senhor Mauro Osório, diretor-presidente do Instituto Pereira Passos. A senhora Ana Carla Badaró, subsecretária de Planejamento e Acompanhamento de Resultados. E o senhor Daniel Mancebo, coordenador-geral do Escritório de Planejamento. Gostaríamos também de registrar a presença do senhor Geraldo Nogueira, subsecretário da Pessoa com Deficiência. A senhora Kátia Souza, representante do gabinete da Rio Urbe. Senhor Nilton Caldeira, subsecretário de Habitação. Senhor Tarquino de Almeida, presidente da Conlurb. Senhor Luiz Firmino, diretor da Câmara Metropolitana do Estado. Senhor Antônio Flávio, diretor financeiro e de administração do Planetário. Senhor Alexandre Sherman, diretor de astronomia do Planetário. E o senhor Lúcio Muratori, diretor regional da Imagem. Convidamos a senhora Ana Carla Badaró a fazer uso da palavra. Olá, bom dia. Eu queria, primeiramente, pedir aos senhores um minuto de silêncio, em homenagem ao presidente da Multirio, falecido na data de ontem, senhor Carlos Henrique de Sorocaba Cotibai, que infelizmente nos deixou. Enfim, aproveito para antecipar uma fala minha, que vai ser o final, e agradeço ao Multirio por todo o apoio que ele tem nos dado através de seu gabinete e de seus técnicos. Enfim,
Eu queria fazer, então, a abertura do evento, enfatizando que o Plano de Desenvolvimento Sustentável é uma linha mestra do planejamento da cidade, orientando os planos setoriais com relação a esse tema tão importante e que, hoje em dia, é uma fala mundial em relação a iniciativas. Ele traz uma visão de longo prazo e a gente imagina que é uma excelente oportunidade da gente aprender a tratar planos de uma forma diferente. A Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados veio a ser formado no início de 2017. Ela se estrutura com 2 escritórios, um escritório de gerenciamento de projetos, que, para quem é mais antigo da prefeitura, teve o prazer de trabalhar com essa equipe, mas ela traz uma inovação que, na verdade, é uma reedição de uma área muito importante da prefeitura, que é voltar a pensar planejamento de uma forma muito mais macro. E, com isso, o prefeito trouxe também 2 desafios. Foi a elaboração do plano estratégico, e agora a gente está no exercício de produzir o plano de desenvolvimento sustentável. Nada disso seria possível, tanto um quanto o outro, se a gente não tivesse a colaboração inenarrável dos órgãos que fazem a composição da Prefeitura do Rio. Então, a gente não pode esquecer de agradecer aos gabinetes presentes aqui. Faço minha mais profunda agradecimento de disponibilizar seus técnicos para estar trabalhando junto com a gente nessa missão. A missão ela se torna uma importante função dentro da subsecretaria e, mais do que tudo, um grande desafio. Não um desafio de simplesmente fazer um plano, mas a gente criou o desafio de fazer algo diferente. Dentro do nosso projeto, a gente teve que dar uma freada em algum momento para repensar algumas iniciativas, e, mais uma vez, a gente foi muito bem acolhido por todos os órgãos, e principalmente aqui o IPP ao meu lado, na figura do Mauro Osório, nos apoiou na iniciativa de transformar esse plano numa figura muito mais participativa, num processo em que a cidade se visse, de alguma forma, representada nesse plano, e que a gente tivesse iniciativas que fossem diferentes do modelo tradicional. A gente entende que isso está extremamente alinhado com um discurso de práticas inovadoras e sustentáveis. Eu não vou me alongar no que isso é exatamente, mas vocês vão ver aí o logo do Participa Rio, que não seria possível sem a participação do IPP. E também a gente está inovando, e aqui eu vejo alguns representantes da educação, que não só da Multirio, mas também da Secretaria Municipal de Educação, que vem nos apoiando num desafio enorme que começou com uma brincadeira, mas que foi tomando braços e pernas e corpo, que é a gente fazer, a partir do ano que vem, através de uma reestruturação do currículo das crianças na Secretaria de Educação, a gente vai ter a participação delas no desenho do Plano de Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, começou uma brincadeira quando a gente dizia, mas para quem será essa cidade de 2050? Para a gente, possivelmente, não, né? Vai ser para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas crianças.
Então, nada melhor do que perguntar para elas o que elas pensam de uma cidade em 2050. E nessa brincadeira que a gente fez uma vez, fez a segunda vez, e aí a gente foi criando esse corpo de outras pessoas entrarem nessa nossa viagem, né? E me faz muito feliz saber que a educação topou a ideia. A gente já tem iniciativas super importantes, temos também outros parceiros internos nos apoiando. Aí vou falar aqui da ONU Habitat, que está nos dando todo o suporte no desenvolvimento desse plano e da plataforma, WRI, com engajamento social e desenvolvimento de projetos de desenvolvimento sustentável. Agradeço também o apoio do C40, com benchmarks e articulações com outras cidades, para a gente enxergar o que eles estão fazendo com esses planos. O FRJ, com a parceria de troca de informações e cenários. A Câmara Metropolitana, na disponibilização dos dados e do próprio plano metropolitano, que também é uma parte importante da gente estar olhando para ela. Além do, óbvio, já falei, plataforma e base de dados do IPP e suas equipes. Agradeço a Arueira, que está aqui na minha frente, né, e nos ajudou imensamente no desenvolvimento da plataforma. A Secretaria Municipal de Educação, pelo engajamento da rede de educação e todo o apoio que nos está dando para que isso se torne uma realidade. A Multirio, pela sua produção de conteúdos. Entre no site, vocês vão adorar. A gente está buscando vários conteúdos com relação à sustentabilidade, vamos estar colocando na plataforma. Enfim, as demais secretarias, por conta dessa disponibilização, e, principalmente, hoje, ao Planetário, pela cessão do seu espaço, pela delicadeza de ter nos ajudado nesse encontro. Eu realmente estou bastante agradecida a todo esse empenho de todos para a gente fazer um dia realmente importante para vocês. E é isso, gente. Eu queria agradecer, então, ao Antônio Flávio, que é o diretor financeiro do Planetário, e o Alexandre Sherman, que também nos apoiou em fazer esse dia para vocês. Espero que vocês tenham um dia bastante produtivo e que daí a gente saia com novas ideias. Vou deixar para o Daniel explicar mais detalhadamente tudo que a gente está fazendo, para não perder a graça da sua fala. É isso, gente. Obrigada. Convidamos o senhor Mauro Osório a fazer uso da palavra. Bom dia aí a todas e todos. Agradecer a honra que está aqui na mesa aí com vocês e dizer que nós lá do Instituto Pereira Passos, né, que a gente acredita que o papel do IPP é ser um misto de IBGE, IPEA e municipal, né? A gente está muito feliz de estar podendo participar junto com todos vocês. Eu já sou lá do Conselho do Instituto Pereira Passos desde 2009 e, enfim, venho procurando discutir Rio de Janeiro, um grupo de pesquisa que tem lá da FRJ, saudar os professores, meus colegas lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e dizer que eu fico muito feliz de parabenizar a Ana, Daniel, Carlos Dias, esse esforço de construir um planejamento de forma interna, com a equipe de Saudar o Habitat também, esse esforço de construir um planejamento e uma estrutura de planejamento interna. Ou seja, eu sempre fui extremamente crítico, quem me conhece sabe disso, de ficarmos contratando consultorias. Eu acho que pode-se contratar consultoria, mas não para elas fazerem o plano. Às vezes, até consultoria de outros estados, que vêm e vão embora, uma parte do conhecimento fica na cabeça das pessoas. Então, eu acho que esse esforço de criar uma cultura de planejamento é muito importante. É mais importante ainda, sem me alongar, mas nesse momento atual de tantas incertezas, né, onde, às vezes, a gente também não visualiza, e eu fiz essa palestra recentemente a Ana, o pessoal gostou desses dados, né, como a democracia fez bem ao Brasil.
Se nós olharmos o Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios, baseado na Constituição Cidadã de 1988, nós vamos ver que o Brasil tinha, em 1991, 4.777 municípios com IDH muito baixo. 4.700, eu até já decorei. A moça do PNUD esteve comigo outro dia, você sabe de cabeça esse número, né? Mas eu acho que é um número importante. Tínhamos 4.777 municípios, Emílio, com IDH muito baixo em 1991. Hoje, temos apenas 32. 32. IDH alto, não tínhamos nenhum. Hoje, o que eu estou dizendo é 2010, que são dados do censo. Em 2010, nós tínhamos 1.889. De 0 para 1.889. Isso com a receita pública per capita no Brasil, que não é um país rico. Então, nós somos um país que é o 8º PIB do mundo, mas estamos na posição 70 quando a gente olha o PIB per capita. Como a receita pública é sempre uma parcela do PIB, a nossa receita pública é mais de 5 vezes menor, por exemplo, do que a França. Então, tudo isso feito com recursos, e às vezes a gente não tem a noção do que a gente avançou com a democracia e o quanto a gente ainda tem que avançar. E vou me permitir, Ana, fazer um registro, para a gente ver como a gente vive momentos de incerteza, de alguma incerteza, que a gente precisa estar avançando e fazendo planejamento. Tem um deputado que, semana passada, ele colocou um projeto de lei na Câmara dos Deputados, da professor Vitório, do PSL do Mato Grosso, em que ele propõe que, por um motivo de soberania nacional, o Brasil abandone a Agenda 2030. Simplesmente isso. Então, veja como a gente vive momentos confusos, que a gente precisa avançar, precisa prestigiar planejamento, e espero que a gente tenha aqui hoje um ótimo dia de trabalho e parabenizar de novo a Prefeitura, em nome do prefeito Crivella, do Messina e toda a equipe aí da Casa Civil, da gente estar conseguindo tocar de forma interna, com os técnicos da Prefeitura, esse planejamento da cidade, construir, estar avançando e estar consolidando uma cultura de planejamento na Prefeitura do Rio de Janeiro. E, por último, vamos lembrar que, para nós, para a informação, é absolutamente fundamental que o censo de 2020 demográfico ocorra, o que, objetivamente, ainda está em risco por falta de recursos. Então, eu acho que essa é outra agenda que a gente deve procurar defender. A gente sabe o problema fiscal que o Brasil tem, mas, sem informação, a gente não vai a canto nenhum. Vamos defender a estrutura de planejamento, estrutura de informação, e que a gente consiga melhorar essa cidade do Rio de Janeiro tão desigual e que a gente consiga superar essa crise dramática da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado e um bom dia de trabalho a todos. Convidamos a senhora Raine Ferretti a fazer uso da palavra. Olá, bom dia a todos e todas. Queria iniciar agradecendo o convite, né, feito pela Prefeitura da cidade do Rio, em especial da Subpar, né, a Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados, liderada pela Ana Carla e pela equipe. É sempre um prazer estar com vocês. O ONU Habitat ele está presente aqui na cidade do Rio de Janeiro desde a década de 90, por um acordo de sede com a Prefeitura do Rio, claro que tramitado pelo Congresso Nacional, algo que alguns colegas do Congresso atualmente não entendem, né, e dizem que isso fere a soberania, né, não entendem o processo de internalização de um tratado, de uma resolução das Nações Unidas e um tratado internacional. E a gente está aqui por conta disso. A Prefeitura do Rio é um parceiro muito especial do ONU Habitat, e é com muito prazer que a gente está acompanhando a elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável, PDS. Primeiro, porque é um plano que está alinhado, está sendo preparado, né, de maneira alinhada à Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável e de Desenvolvimento Urbano. Então, essa é a nossa principal função como uma agência da ONU responsável pelos temas urbanos, pelas cidades, é ajudar e orientar como essa agenda global pode ser traduzida no nível local, porque a gente sabe que, se ela não for implementada no nível local, ela não será alcançada, né? O Mauro comentou do IDH, e a gente, em várias apresentações, né, que o Sistema ONU no Brasil costuma fazer, a gente mostra os mapas, né, da evolução do IDH. E muitos atribuem a essa evolução de 91 para 2010 o fato da gente ter uma pauta comum
né, um norteamento comum de 2000 a 2015, que foram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs. O Brasil é um caso de sucesso, de monitoramento desses indicadores, de alcance dessas metas, mas os ODMs não foram capazes de reduzir a desigualdade, pelo contrário, ela aumentou, e de mostrar as diferenças intranacionais, né? O país ele reporta a partir da... Já vi que o Mauro balançou a cabecinha, gente, já vi. Eu sei. Não, eu disse que alguns... Ah, bom, não, o último dado mostra que não diminuiu. Ok. Ok, com prazer, a gente discute isso. Bom, já até me perdi na linha de raciocínio, né? Já até me perdi, não tem problema nenhum, a gente está em casa, Mauro. Bom, então, os ODMs, já me lembrei, eles não foram capazes também de mostrar uma diferença intranacional, porque o país reportava a partir da média nacional. Isso em todos os países, não era só o Brasil. E os ODS, que o Daniel vai falar um pouquinho deles, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso também complementar, eles são, né, 17 objetivos e tem um específico para a cidade, justamente para permitir que os municípios monitorem no nível local metas muito relacionadas à gestão urbana e aos serviços básicos oferecidos pelo Poder Municipal. Então, o PDS, além desse alinhamento com essa Agenda 2030, que inclui os ODS, inclui outros marcos globais, como o Acordo de Paris, como as resoluções humanitárias, como a nova Agenda Urbana, que é um documento de 2016 também, que traz todo o tema relacionado à gestão das cidades. Esse plano ele é como se fosse um fechamento, né? Um grande fechamento de vários planos que a cidade do Rio já fez, planos que a cidade está fazendo, como a revisão do plano diretor. Ele também se orienta do plano metropolitano, né, que a Câmara lançou alguns meses atrás, né, não tem como dissociar ele. Então, é um plano que impõe muitos desafios de fazer todas essas ligações e conexões e construir sobre o construído e o que ainda está sendo construído, como no caso da revisão do plano diretor, e ainda se orienta dessas agendas globais. E ele ainda adiciona um componente muito importante de participação, que a Ana Carla estava colocando, e que vai ser apresentada à plataforma, porque busca-se que esse plano não seja só um plano de governo e para o governo atual. E é o envolvimento da sociedade, é o empoderamento dessas pessoas que vão participar, das crianças, da rede municipal que oferece, né, uma grande capacidade na cidade, das instituições, dos parceiros nacionais, internacionais, locais, que vai garantir que esse plano continue. Eu queria finalizar dizendo que o ONU Habitat vai continuar à disposição, né? A gente vai acompanhar esse processo, a gente é muito parceiro de todos vocês da Prefeitura e de outros órgãos que atuam aqui na cidade, e queria finalizar complementando uma frase que Samir disse na abertura, que ele falou que é um plano que busca olhar para frente, né? Porque tem esse horizonte longo de 2050, e a Agenda 2030 ela é feita a partir de um princípio que é fundamental, que é a base da Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás, né? Justamente para superar também essas médias estatísticas e pensar que cada pessoa conta. Então, a gente espera que o PDS seja um plano que olha para frente sem deixar ninguém para trás. É isso, gente. Muito obrigada. Convidamos o senhor Daniel Mancebo a fazer uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Vou ter uma fala que não vai se estender muito e uma pequena apresentação que tem como objetivo contextualizar a todos sobre o Plano de Desenvolvimento Sustentável, inicialmente, e logo depois farei uma apresentação da plataforma de participação da cidade, que vem a ser lançada agora, nesse momento, né? Gostaria de endossar que esse evento ele é um evento que tem como objetivo inspirar os nossos técnicos e os nossos parceiros na construção da cidade, uma cidade melhor, uma cidade com mais qualidade de vida para os seus cidadãos. Esse é o nosso grande objetivo enquanto planejamento, esse é o nosso objetivo, o nosso principal objetivo enquanto planejadores que buscam uma cidade mais próxima das pessoas, com mais espaços públicos mais seguros, mais
acessíveis, com habitação e mobilidade adequadas, um espaço público que permita uma convivência de múltiplos usos, de múltiplas de todas as pessoas da cidade, né? Então, eu acho que esse é um grande norteador do nosso plano e a gente tem como objetivo principal dessa discussão, né, desse dia de trabalho, fazer com que a gente consiga se inspirar o máximo possível com a presença ilustre aqui dos nossos convidados, especialistas em diferentes temáticas, né, que foram escolhidos para que pudéssemos, e aceitaram esse desafio, para que pudéssemos construir essa visão de uma maneira conjunta. É nesse momento que a gente começa a abrir, na verdade, o plano de desenvolvimento sustentável para a sociedade como um todo, através da plataforma de participação. Então, esse momento para nós é extremamente importante, porque entendemos que esse plano ele tem que ser um plano paradigmático, sob o ponto de vista da participação social, e entendemos que essa plataforma ela é uma plataforma que permitirá estarmos em contato com as realidades diferentes da cidade. E aí temos um outro objetivo muito importante do plano, que é a redução das desigualdades entre as diferentes regiões. Nós temos uma cidade muito diversa, uma cidade que tem características muito específicas nos seus bairros, nas suas localidades, e nós trazemos esse desafio para o plano, que é dar conta dessas disparidades e desses aspectos específicos do local, mas num contato muito próximo da população, seja através do ambiente digital, seja também através de participações presenciais que vão ser realizadas ao longo do próximo ano nas diferentes regiões de planejamento da cidade. Regiões essas definidas no plano diretor e que também têm uma importância muito grande dentro desse aspecto do planejamento da cidade, porque a gente precisa considerar essas regiões para entender um pouco as diferentes realidades que a cidade do Rio de Janeiro tem, né? Bom, por favor, se puder colocar o slide dos ODS, eu inicio com os slides que tratam um pouco dos ODS, mas de uma maneira muito objetiva. Alguém aqui não conhece os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Por favor, sintam-se à vontade para falar. Ok. Na realidade, que bom, então, maior parte do público conhece esses objetivos. A Agenda 2030 da ONU, ela estabelece 17 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável. Pode passar para os objetivos diretamente, por favor. Isso. Ela estabelece 17 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável que têm que ser cumpridos até 2030. Esses objetivos, esses 17 objetivos, eles têm mais de 170 metas específicas e uma série de indicadores de acompanhamento, e essa agenda é uma agenda global. Um dos nossos grandes desafios também é traduzir essa realidade de uma agenda mundial e global para a realidade da cidade. Nós entendemos que o Plano de Desenvolvimento Sustentável ele vai precisar traduzir essa agenda para considerar as realidades da cidade. E volta por favor. E eu queria aproveitar, com esse slide, que é o último dessa parte, para falar um pouco do ODS 17, que é o ODS de parcerias. Então, a gente entende que esse evento é um evento onde a gente dá início a uma série de parcerias institucionais muito importantes. Então, a gente agradece muito a presença da UFRJ, através de várias áreas da UFRJ aqui, bem como da EPE, do C40, do WRI, de todos os outros parceiros que vão estar conosco nessa construção do Plano de Desenvolvimento Sustentável. A nossa proposta é que, ao longo do ano que vem, como estaremos num processo de engajamento forte com a população, nós consigamos construir redes, inclusive, locais, com o apoio desses parceiros, para que a gente consiga trazer a discussão do Plano de Desenvolvimento Sustentável para as diferentes localidades da cidade. Bom, por favor, pode colocar a apresentação do plano em si? Bom, pode passar. Desculpe.
Eu estou aqui com... ainda estou me achando. Bom, então, como eu falei, o Plano de Desenvolvimento Sustentável é um plano que tem como principal objetivo uma cidade com mais qualidade de vida para os seus cidadãos e também a redução das disparidades regionais. E nós passamos por várias dimensões. Vocês vão perceber que, ao longo do dia, nós teremos 4 mesas de trabalho importantes, cada uma delas relacionadas a uma dimensão do desenvolvimento sustentável, né? Então, a primeira mesa será uma mesa da dimensão urbano-ambiental, onde teremos especialistas que vão tratar de vários temas relacionados a essa dimensão. Logo a seguir, ainda na parte da manhã, teremos a mesa de governança, né, também de grande valia sob o ponto de vista público, principalmente, né, por trazermos para a realidade do plano uma refundação de vários aspectos da governança pública que precisam ser encarados numa visão de longo prazo da cidade e com o fortalecimento das instituições de planejamento, como a Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados e o Escritório de Planejamento. E na parte da tarde teremos os aspectos sociais, né, na verdade, inicialmente os aspectos econômicos. A mesa de economia é a primeira da tarde e a mesa do social é a segunda e última mesa do dia. Bom, o Plano de Desenvolvimento Sustentável, como a Ana havia colocado, ele é uma grande linha mestra, ele tem como objetivo estabelecermos a visão de longo prazo da cidade para 2050 e definirá as metas de 2030 que são factíveis sob o ponto de vista da realidade da cidade do Rio de Janeiro, ao se basear na Agenda 2030 da ONU. E, para construir isso, né, nós temos que estar conversando e estar alinhando uma série de planos setoriais e regionais nessa direção, né? Então, nós estamos falando aí do próprio plano estratégico, que tem um limite temporal, né, em termos de mandato do prefeito eleito, né, do governo eleito. Então, nós temos um plano em vigor até 2020, e teremos uma série de planos em sequência, né, nos próximos governos, e a proposta do Plano de Desenvolvimento Sustentável é que ele seja um grande norteador para esses diversos planos que se seguirão, além do próprio plano diretor, que também tem um tempo de vida, né, maior, de 10 anos, e que também estará alinhado nessa direção, considerando a dimensão urbana, ambiental e todas as implicações que trazem para a cidade, né? Também não podemos deixar de considerar as leis orçamentárias e os planos plurianuais, na medida que eles dão concretude ao planejamento e, obviamente, estar dialogando com a esfera metropolitana, que já temos uma grande e forte parceria com a Câmara Metropolitana no desenvolvimento desse planejamento. Bom, o objetivo é que esse plano ele seja vivo, que haja uma revisita a cada 2 anos. É importante lembrar que, como é um plano de muito longo prazo, que a gente estabelece uma visão para 50 e define uma meta para 30, a cidade e as condições, né, de governança e aspectos da vida em sociedade, elas vão mudar, tecnológicas e até nem se fala, né? Então, a proposta é que a gente tenha uma revisita desse planejamento a cada 2 anos e que ele seja um processo permanente de elaboração. Nós estamos, nesse momento, entregando um dos primeiros subprodutos do plano, e que é a plataforma de participação, que eu vou falar um pouco mais dela para vocês. O objetivo, em grandes linhas dessa plataforma, é nos aproximarmos do cidadão. Temos ainda alguns outros subprodutos previstos para o próximo ano. Como esse é um plano de longo prazo, ele é um plano complexo e precisamos de um tempo de desenvolvimento que se dará até o final do ano que vem. Então, nós temos a previsão de a entrega de mais 3 subprodutos, que são a matriz de sustentabilidade, que permitirá aos funcionários da prefeitura e à própria sociedade e entidades de
estarem colocando seus projetos nessa matriz e possibilitando-as a escolher melhores projetos sob o ponto de vista de mais impacto social e de sustentabilidade. Teremos a definição de corredores de sustentabilidade na cidade, onde teremos a definição de áreas prioritárias para a intervenção sob o ponto de vista do desenvolvimento sustentável e, além disso, kits de ferramentas específicos para dar conta das desigualdades existentes nas diferentes regiões de planejamento da cidade. Dentro do cronograma do plano... desculpe. Só um minuto. Dentro do cronograma do plano, nós temos a construção de um panorama geral, após a definição da visão de longo prazo, que a gente começa agora, nesse momento, com todos vocês. A seguir, no ano que vem, começaremos a definir que objetivos, de fato, teremos dessa Agenda 2030 na cidade e, consequentemente, para isso, precisaremos analisar as metas já definidas no âmbito da ONU e que vêm sendo muito trabalhadas pelo IBGE e pelo IPEA em nível nacional e de Mercosul e Chile, né? E definiremos, consequentemente, as metas a partir dessa avaliação. Faremos uma revisão de diretrizes já definidas até no ano passado, em relação ao desenvolvimento sustentável, e, por fim, fecharemos com as ações para alcançar o desenvolvimento sustentável. E, dentro desse aspecto das ações, aqui estão os próximos subprodutos que serão entregues à população no ano que vem. Bom, sem me alongar muito, né, nós vamos falar... Vou apresentar a vocês a plataforma de participação. Já convido a todos a divulgarem em suas redes de contatos essa plataforma. A pesquisa ela está online, tá? E será de grande valia essa contribuição de vocês e das redes que vocês fazem parte. Bom, então, a plataforma é o participa.rio. O objetivo é que essa plataforma ela seja uma plataforma perene, independente do plano, né? Então, o primeiro movimento em termos de participação da população é através do Plano de Desenvolvimento Sustentável, mas haverá vários outros, né? O próprio plano diretor, já a previsão de fazer uso de uma plataforma de participação e vários outros secretarias interessadas em utilizar essa plataforma para coletar interesses e sugestões em relação a projetos ou iniciativas, são super bem-vindas. Eu não sei para onde é que eu tenho que apontar isso aqui, mas, enfim... Eu aperto. Bom, vamos lá. Então, essa é a página inicial do Participa. Então, como foi falado, é uma plataforma geral e uma das primeiras ações é a participação do Plano de Desenvolvimento Sustentável, onde a gente entra aqui. Também podemos acessar por esse caminho, né, o participa.rio/PDS. E temos um primeiro texto explicativo, onde a proposta da plataforma é que as pessoas sejam instigadas a entender um pouco, nesse primeiro momento, o que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o que são os ODS. Nós sabemos que bom que nós temos um público aqui já muito inteirado nesse aspecto, mas a população como um todo esse é um assunto ainda que precisa de uma aproximação e um aperfeiçoamento. Então, o planejamento da plataforma considerou uma série de ondas de engajamento. A primeira delas é exatamente são os ODS, né? O que são, né? E como que eles podem ser ajustados para a cidade, né? Então, assim, a nossa meta principal é que a gente consiga fazer com que as pessoas se apropriem do plano de desenvolvimento sustentável. A gente entende que esse é o único processo possível de fazer com que o plano ele seja perene, ele seja, de fato, perseguido e implementado no longo prazo. E, como eu falei, nós temos uma primeira interface, logo imediatamente, que fala um pouco do plano dos ODS, né, o que seriam esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, é possível clicar em cada uma dessas caixinhas e entender o que eles significam.
e, consequentemente, todas as metas que estão em decorrência de cada um deles, né, que estão dentro de cada uma dessas caixinhas. Como eu falei, são cerca de 170 metas. Então, essa é uma outra parte da plataforma que fala quais são as nossas ondas de participação. Tá? Então, como eu falei, a primeira é a que permite que as pessoas entendam o que são esses ODS e indica quais serão os ODS, permite que as pessoas sugiram quais são os ODS prioritários para a sua região e também para a cidade. Essa é uma abordagem muito interessante e importante para nós, principalmente para avaliar questões regionais. Então, a plataforma de participação, que é baseada no CIURB, e ela permite um georreferenciamento dessas contribuições. Então, nós vamos conseguir saber automaticamente, os próprios cidadãos também vão poder verificar quais são os ODS que estão sendo mais votados nas suas regiões, quais são as maiores demandas para cada uma das localidades, e isso nos permite até traçar lá na frente um detalhamento dos planos regionais futuros que serão características serão desenvolvidos para cada uma das regiões. Numa segunda onda, nós vamos indicar quais desafios que a cidade precisa enfrentar, e as pessoas também vão poder contribuir sobre esses desafios. Elas vão poder dizer que desafios, de fato, as afetam e são mais importantes para elas. Nós sabemos que a agenda dos ODS ela é uma agenda muito ampla, muito extensa, então é importante para o poder público priorizar, né? A gente não vai conseguir dar conta de uma agenda tão extensa num curto prazo, então é fundamental que a gente trabalhe com a ideia de priorização. Então, já nessa segunda onda, a gente consulta a população em relação aos principais desafios. Na terceira, a gente começa a mostrar para as pessoas que visão poderíamos construir em conjunto com elas. Tá? E, já adiantando esse trabalho aqui, através desse seminário, nós já vamos começar a coletar uma série de materiais e estudos específicos que possam dar suporte para essa ferramenta e as pessoas possam tomar suas decisões baseadas em fatos. Eu sempre dou um exemplo, porque a Prefeitura, alguns anos atrás, fez um estudo populacional, né, e que mostrava que a demografia da cidade ela vai ter uma grande modificação nos próximos anos. Né? Então, assim, em 2030, é provável que a cidade comece a ter uma redução da população, e em 2050 nós vamos ter uma inversão da pirâmide etária, com uma presença maciça de idosos, né, no que se refere ao conjunto total da população. Então, não é a mesma cidade que deveremos ter lá. Então, esse ponto é um ponto super importante na nossa avaliação, né, porque esses elementos vão subsidiar a população nas suas escolhas, na sua decisão em relação às prioridades do plano. Numa quarta onda, a gente começa a discutir com a população as diretrizes e as metas para 2030 e, por fim, já com o plano concluído, nós começamos um processo de fiscalização da implementação do plano posteriormente. A proposta é que todas essas ondas elas aconteçam ao longo do ano que vem, né, e de uma maneira muito articulada também a discussão com a rede da Secretaria de Educação, que é uma rede muito capilarizada no território, são 650 mil alunos, né, 40 mil professores, 15 mil funcionários. Então, a ideia é que essa plataforma, bem como uma série de atividades de engajamento da rede da educação, estejam presentes nessa discussão, inclusive com pais e responsáveis das crianças. Bom, e para contribuir, é só clicar nesse botão, né, onde a gente começa a construir o formulário de participação. Há elementos obrigatórios, como nome, e-mail, gênero, faixa etária, e os endereços que temos um interesse, na realidade, o bairro, na realidade, onde a pessoa mora, ou o município, se for o caso, né, onde mora e onde trabalha, nós temos o interesse exatamente de fazer o georreferenciamento e capturar quais são as perspectivas daquela população de um determinado bairro ou de uma determinada região. Então, a gente entende que é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, que vai permitir coletarmos, né, essas particularidades das diferentes regiões da cidade. Bom, e aí, de fato, começa a pesquisa em si, onde as pessoas vão poder escolher quais são os ODS prioritários no seu bairro, bem como as metas prioritárias também já da Agenda 2030 da ONU. Tá? Desculpe.
Ou foi demais? Eu ainda não me achei com ele. Aqui. Bom, e por fim, depois de contribuir em relação ao seu bairro especificamente, a pessoa vai poder contribuir em relação aos ODS que considera prioritários para a cidade do Rio de Janeiro, e aí, sem entrar muito em detalhes em termos de meta, as metas seriam só no nível do bairro e os ODS em geral para a cidade. Bom, nós achamos importante também colocar uma série de ações, de sessões dentro da plataforma que possibilitem as pessoas entenderem um pouco mais sobre toda essa agenda e toda essa construção. Então, como eu falei antes, tem os links já dos ODS, que remetem à página da própria ONU e também do IBGE, mas nós temos uma série de conteúdos que estão sendo produzidos e vão ser alimentados ao longo desse processo na plataforma. Nós estamos num processo de engajamento muito forte com as secretarias vêm trabalhando muito ativamente na construção de conteúdos, né? Então, nós temos cerca de 40 órgãos municipais envolvidos nisso, levantando informação, levantando dados e colocando esses dados disponíveis para que a gente possa subsidiar a plataforma de participação. Então, a gente já queria aproveitar aqui, tem vários membros do comitê aqui presentes, para agradecer o Comitê de Desenvolvimento Sustentável também pela disponibilização das informações das secretarias, que vão constar aqui do painel Rio. Tá? Além disso, tem uma série de conteúdos que a Prefeitura já produz, e muitos deles no âmbito da Multirio, mas não só, né? Então, as ações da Prefeitura como um todo relacionadas ao desenvolvimento sustentável e ao planejamento vão estar nessa sessão. E, por fim, a Multirio já está nos apoiando numa área específica para crianças e adolescentes, que vai poder ser acessada, que é essa área aqui da diversão sustentável, onde vão ter alguns jogos e algumas atividades específicas para outras faixas etárias, que não as que, obviamente, votariam naquele primeiro momento ali. Bom, então, é isso, me estendi um pouco, mas queria novamente agradecer a presença de todos e nos colocarmos à disposição do Escritório de Planejamento. Agradeço aos componentes da mesa pelas suas considerações, a importância das suas presenças nesse evento. Iremos, então, desfazer a mesa para, em seguida, darmos continuidade ao seminário.